eu preciso falar. E hoje eu vou falar sobre o homem que eu escolho para viver comigo todos os dias, o Gustavo. Eu conheci o Gustavo em janeiro de 2004. Eu tinha 29 anos e o Gustavo 31. Nós dois ainda éramos dois meninos, apesar da idade, muito imaturos. E nós nos conhecemos na Tribo do Açaí, um restaurante aqui em Goiânia. E nesse restaurante tinha um balcão central de uso comum. Eu estava lá com duas amigas e o Gustavo chegou lá com os irmãos dele. Ele chegou, sentou na minha frente e nós começamos a conversar. A conversa fluiu, foi boa, nós começamos a falar sobre música e na época estava tocando muito hip hop, era uma febre. E aí ele falou que tinha um CD de hip hop muito bom, que ia me presentear com esse CD que ele tinha gravado. E naquela época, nós gravávamos CDs. Não existia YouTube, Spotify, não existia smartphone. O nosso celular era aquele Nokia, que ele era só celular mesmo, ele não fazia outra coisa. Então a gente não tinha nem pendrive, nós realmente gravávamos CDs e já era uma super tecnologia. Já não era cassete mais, né? Era um CD. Sei que ele ficou de me presentear com esse CD de hip hop e nós marcamos um próximo encontro, uma semana depois, e saímos para jantar. E, bom, ele não levou o CD. Aliás, ele não me entregou esse CD até hoje. Até hoje eu não tenho notícia desse CD de hip hop. Mas nós tivemos uma conexão assim à primeira vista. Tempos depois eu descobri que nem de música ele gostava. Ele, quando entra, sei lá, no carro, para ouvir música, no rádio, ele fica mudando as músicas, sabe? Ele não ouve nenhuma música inteira. Ele não importa, ele fala que é tudo enjoado. Então, assim, ele me iludiu direitinho com a história de me entregar um CD. A paixão foi instantânea. Ele era lindo, cheiroso, sério, sistemático, misterioso, gentil. Então, era tudo que eu gostava. Tudo que eu esperava de um homem, o Gustavo tinha. O Gustavo é daqueles homens à moda antiga. Ele é forte, protetor, atencioso, provedor. E, enfim, nós namoramos 7 anos. Demoramos a nos casar. E hoje eu entendo que o meu comportamento não ajudava. Eu acho que eu deixei o Gustavo em dúvida muitas vezes. Lembra que eu comentei que eu sempre tive uma personalidade muito forte? E eu era assim. Então eu era aquela pessoa que acha que pode resolver tudo sozinha, que não precisa de ninguém. E quando nós começamos a namorar, a Lins Galvão já existia. Então eu já trabalhava muito, estava muito envolvida com os meus projetos, com o trabalho, de querer conquistar o mundo, de querer ganhar dinheiro. E eu era muito livre, muito autoritária, muito competitiva. E eu, de certa forma, competia com ele. É óbvio que eu fazia tudo de forma inconsciente, eu não entendia o que eu estava fazendo. E eu gostava de assuntos masculinos. Eu sempre tive dificuldade em me relacionar com as mulheres. Eu acho que, por ter essa energia masculina, eu não gostava dos mesmos programas, eu não gostava dos mesmos assuntos. Então eu tinha dificuldade de me comunicar mesmo. Eu tinha dificuldade de me relacionar, de ter amigas próximas a mim. Então eu estava o tempo todo trabalhando. E quando eu não estava trabalhando, eu estava disponível para o Gustavo. Então, tudo que o Gustavo ia fazer, assuntos masculinos, né? Eu queria fazer também. Mas eu queria fazer, e eu era super incompreendida nisso, eu queria fazer, não era porque eu queria ficar junto controlando, é porque eu queria acompanhá-lo. Então, quando o Gustavo saía para andar de moto, ele era motoqueiro, eu queria andar de moto também. E eu era daquelas.
Eu não sabia andar de moto, mas eu aprendi a andar de moto, eu comprei uma moto e eu andava de moto. Ele ia atirar, eu também ia atirar. Então, assim, foram várias situações, várias histórias, vários momentos em que eu agia dessa forma, de certa forma competindo com ele também, competindo espaço, competindo função. E essa história de competir função dentro de um relacionamento, isso é terrível. Então, o nosso namoro, ele foi, assim, conturbado, vamos dizer assim. E nós brigávamos muito. O Gustavo, um homem que é homem, e lutando para que eu não acabasse com o homem que tinha dentro dele. Né? Porque eu queria ser tão masculina que eu abafava o masculino dele. Só que ele nunca deixou. Por isso que a gente brigava muito. E eu entendo também que esse fato dele não deixar a masculinidade dele ser abafada por mim, de certa forma, me deixava admirada por ele. Porque eu jamais iria admirá-lo se ele fosse um homem fraco. Homem fraco comigo não tem vez. Então, se ele sucumbisse, né, se ele deixasse de ser o homem que ele é, provavelmente eu ia arrumar outro namorado. Eu não iria admirá-lo, como eu sempre admirei e admiro até hoje. E uma das coisas que eu mais admiro no Gustavo é justamente essa força que ele tem, a segurança que ele me transmite, a segurança de que ele não vai deixar nada acontecer comigo, nem com os meus filhos. Então, ainda bem que ele foi muito mais forte do que eu. E ele nunca saiu do lugar dele. Eu sim saí do meu, várias vezes. Ainda bem que o Gustavo não desistiu de mim. Em 2011 nós nos casamos. Em 2012 a Gabriela nasceu. E eu continuava difícil, viu? Eu ainda não tinha mudado muito o meu jeito, não. Foi um período muito difícil para mim, porque eu não queria deixar de trabalhar, mesmo tendo já um filho. Eu não queria desacelerar. Eu não queria parar para olhar para o meu filho, eu queria trabalhar. Então, enquanto eu ficava ali tentando ser arquiteta e mãe ao mesmo tempo, um conflito enorme, o Gustavo dava show de paternidade. O Gustavo era aquele pai protetor, atencioso, presente. Ele era muito bem resolvido e eu esperneava demais na minha imaturidade, na minha vontade de seguir com a minha vida, trabalhando, ganhando meu dinheiro, olhando para o meu umbigo, né? Foi um período difícil. E nesses períodos difíceis, eu recorro à terapia. Sempre recorri à terapia. Nesse momento de maternidade, eu podia contar com Deus e eu podia contar com a minha mãe. Minha mãe estava super disponível para mim, pronta para me ajudar. O que eu fiz? A Deus eu não recorria nunca. E a minha mãe, para não incomodá-la, eu achava que deixar a Gabriela com ela era um incômodo, imagina. Então, para não incomodá-la, eu contratei uma enfermeira. Então, assim, eu deixava claro que eu não precisava da ajuda de ninguém. Eu falava que o Gustavo também não precisava de ajudar, minha mãe não precisava de ajudar. Ao mesmo tempo que eu falava isso, eu não dava conta de fazer o que eu tinha que fazer e eu saía contratando pessoas para me ajudar. As pessoas que estavam ali perto de mim, que me amavam, que estavam disponíveis para me ajudar, eu não queria. Eu achava que estava incomodando todo mundo. Mas eu terceirizava. Eu comprava, né, mão de obra para me dar esse suporte. E, gente, eu sinto muito. Que imaturidade, sabe? Que burra. Eu era aquela mulher maravilha sobrecarregada. Na época eu achava aquilo lindo, né? Resolver tudo sozinha, do meu jeito. Só que não é assim. E eu sofri muito, foi pesado. Foi muito pesado. E aí quando as coisas ficam difíceis, que eu vou para terapia, eu vou para constelação familiar. Constelação familiar para mim foi um remédio. E na constelação
eu aprendo sobre amor, sobre ordem. As leis do amor, né, são as leis da hierarquia, do equilíbrio de troca, de dar e receber, do pertencimento. Então, a constelação me ajudou muito. E a partir do momento que eu fui entendendo o meu papel em cada lugar na minha vida, o meu papel dentro da minha casa, do lado do meu marido, do lado dos meus filhos, do lado do meu cliente, do lado dos meus funcionários, eu fui entendendo que a gente tem um papel em cada lugar na nossa vida. Um papel como filha, como irmã. Então as coisas começaram a ficar melhores e as coisas foram ficando mais suaves, suaves no meu relacionamento com todo mundo. Eu fui ficando suave com as pessoas, na verdade. E ainda bem que o Gustavo nunca desistiu de mim. Nós sempre tivemos isso, sabe? Durante todas as dificuldades que nós tivemos, que foram muitas, e todo casal tem. Todo casal passa por dificuldade. Em nenhuma dessas dificuldades houve a conversa de que eu vou me separar de você. Nem da parte dele, nem da minha. Eu vou te deixar, eu vou embora, eu vou me separar, não. Nós nos escolhemos desde o primeiro dia que nós nos encontramos. Porque casamento, gente, não é uma emoção. Casamento é ação. Casamento, você tem que cuidar dele todos os dias. Você tem que querer todos os dias. Todos os dias você tem que ajustar alguma coisa. E se um dos dois não quer, não existe casamento. E agora, 20 anos depois, né, nós já temos 20 anos de relacionamento, os nossos filhos já têm 11 e 8 anos, e eu, como mulher, quando eu dou acolhimento para o Gustavo, quando eu admiro o Gustavo, quando eu dou sinal para ele de que vai, pode ir que eu estou aqui. Eu estou aqui acolhendo as crianças, eu estou aqui acolhendo você, eu estou aqui preparada para deixar você cuidar de nós. Não tem como Gustavo não voar. E ele está exatamente nesse momento, com novos planos, com novas visões, para poder cuidar de nós. E eu queria te agradecer por você ter sido tão gentil comigo. Gentil não é no sentido de delicadeza. Se tem uma coisa que você não tem, é delicadeza. Mas é no sentido de me deixar ir. Você me deixava livre para eu fazer o que eu quisesse. Você sempre me deixou livre. Você nunca quis controlar minha vida. Mesmo porque você sabe que eu sou incontrolável. É a minha natureza. E eu acho que se você fosse diferente do que você é, não teria como seguir com você. Você sempre me deixou livre. Você sempre me deixou voar. Só que eu sempre voei e sempre voltei para o seu lado. Porque eu escolho ficar com você todos os dias. E nós sempre tivemos esse relacionamento assim, livre, onde um olha para o outro e cada um de nós sabemos que nós estamos ali. A gente olha um para o outro e diz, eu estou aqui. Eu estou te vendo. Nós sempre tivemos essa postura desde o começo. E quando vieram os nossos filhos, eu continuei priorizando você. Eu sei que às vezes eu sou julgada por isso. Mas primeiro eu olho para você. Depois eu olho para as crianças. Eu entendo que nós dois formamos uma árvore. E os nossos filhos são nossos frutos. E para os frutos serem saudáveis, essa árvore tem que ser saudável. Nós temos que ter raiz. Nós temos que ser fortes. Nós temos que ser saudáveis para que os nossos frutos sejam saudáveis também. E é por isso que eu sempre cuidei de nós dois. Eu sempre olhei para você primeiro.
Eu continuo olhando para você primeiro. Porque só assim a nossa família vai prosperar. A nossa família vai ser feliz. Os nossos filhos serão fortes, serão saudáveis. E eles vão viver com o exemplo que nós estamos deixando para eles. Que nós temos que cuidar um do outro. Então, obrigada por essa gentileza que você teve comigo a vida toda. Eu, com as minhas bagunças, as minhas confusões, a minha competição, às vezes a minha falta de tempo, mas eu nunca deixei de olhar para você. Eu vejo você o tempo todo. E eu te escolho para ficar junto comigo todos os dias. E se eu tivesse a oportunidade de conversar com a minha sogra, quando eu comecei a namorar o Gustavo, ela já não estava mais aqui. Eu não a conheci. Mas se ela puder me ouvir, eu gostaria de agradecê-la. De agradecê-la porque o Gustavo foi um presente que ela deixou para mim. O Gustavo foi um presente dela e um presente de Deus. E eu precisava falar sobre isso.